Olá, meus amores, preparem-se, porque hoje vamos falar sobre um dos maiores compositores brasileiros de todos os tempos. O maior compositor de sambas canções. O inventor da chamada música de corno, música de fossa ou música de dor de cotovelo, que nos anos 70 viria a desembocar na chamada música brega. Senhoras e senhores, com vocês, Lupicínio Rodrigues, que nasceu no dia 16 de setembro de 1914 na cidade de Porto Alegre, mais especificamente num bairro porto-alegrense chamado Ilhota, porque a este bairro só se poderia chegar de barco. O nosso caderninho da coleção, que eu já separei aqui para vocês, inicia a narrativa sobre Lupicínio Rodrigues. Vejam bem, este é o volume de número 6 da coleção, que vai tratar sobre Lupicínio Rodrigues, e inicia sua biografia dizendo o seguinte: Noel Rosa, Orestes Barbosa e Chico Buarque escreveram brilhantes canções sobre o descorno. Mas ninguém soube expressar como Lupicínio a mais acachapante e abjeta cornitude. Cartola e Nelson Gonçalves foram mestres supremos do samba-canção, mas nenhum misturou tão bem o gênero a elementos musicais e poéticos do bolero e do tango. Aldir Blanc soube cantar o band-aid no calcanhar ou a surra dada na mulher por causa da frustração de um gol anulado, sem medo do grotesco. Mas nem ele teria coragem de escrever depoimentos tão bizarros quanto Lupicínio Rodrigues. O pai de Lupicínio Rodrigues deu a ele este nome em homenagem a um herói gaúcho que combateu na Primeira Guerra Mundial. O pai de Lupicínio Rodrigues era também protegido de um desembargador muito influente no Rio Grande do Sul, chamado André da Costa. Ele cresceu como agregado deste tal André da Costa, e há quem diga que até mesmo o pai de Lupicínio Rodrigues fosse um filho bastardo do desembargador, e por isso toda a proteção despendida para com ele. Sendo assim, a família de Lupicínio Rodrigues não era de todo pobre, paupérrima. Era uma família de classe média baixa. O pai de Lupicínio Rodrigues trabalhava como funcionário público. Ele era porteiro de uma universidade de Porto Alegre e esperava que seu filho pudesse ter o mesmo rumo profissional. Além disso, o pai de Lupicínio Rodrigues, assim como toda a sua família, tocava instrumentos musicais. Sim, e olha que se tratava de uma família muito numerosa. Lupicínio Rodrigues tinha nada mais, nada menos do que 20 irmãos. Com ele somavam-se 21. E todos tocavam pelo menos um instrumento musical como hobby. A família de Lupicínio Rodrigues era muito musical, porém apenas como hobby. Nenhum deles chegou sequer a imaginar seguir a música como profissão. Até que nasceu o quarto filho da família, o primeiro homem. Este sim, desviaria os rumos da família e desesperaria os desejos de seu pai. Aos 12 anos de idade, Lupicínio Rodrigues se formava no ensino primário como um guri, bom de bola, bom de copo, bom de samba, de mulher e de boemia. Tudo isso para o desespero de seu pai, que tentando colocar o guri na linha, resolveu matriculá-lo
em um curso profissionalizante de mecânico, que rendeu para Lupicínio Rodrigues um emprego como aprendiz em uma oficina de bondes. Mas esse nem de longe era o emprego favorito do nosso compositor. Não, ele gostava muito mais dos poucos trocados que ganhava como vocalista de um conjunto musical quase amador chamado Bandinha Furiosa. Esta Bandinha Furiosa era formada majoritariamente por integrantes muito mais velhos do que ele, coisa de mais de 20 anos. E na época do carnaval, a Bandinha Furiosa tornava-se o bloco da moleza. Aos 13 anos de idade, portanto no ano de 1927, Lupicínio Rodrigues estreava como compositor com uma marchinha carnavalesca intitulada Carnaval, que serviu como música oficial daquele ano para o desfile do Bloco do Moleza pelas ruas de Porto Alegre. Novamente seu pai, transtornado com as inclinações artísticas de seu filho, resolveu mexer os pauzinhos para tomar uma atitude mais drástica. Recorrendo à influência do desembargador André da Rocha, o pai de Lupicínio Rodrigues passou por cima da lei e conseguiu inscrever o próprio filho como voluntário do Exército aos 16 anos. Ao que me consta, até hoje, a idade mínima para se voluntariar no Exército são os 18 anos. Mas, graças à influência do desembargador, no ano de 1930, um adolescente Lupicínio Rodrigues tornava-se soldado raso. Mas se vocês pensam que isso afastou Lupicínio da música, estão muito enganados. No ano de 1933, Lupicínio Rodrigues, que já era soldado, decidiu concorrer no concurso oficial da Prefeitura de Porto Alegre para a marchinha de maior sucesso daquele ano com sua obra Carnaval, lá de 1927. E não é que ele ganhou? Sim, Lupicínio Rodrigues, em sua estreia como compositor, ganhou o primeiro prêmio em toda a capital gaúcha. E para comemorar, tomou um grande porre. Vejam só que falta gravíssima. Tomou um grande porre fardado como soldado e, como se não bastasse, passou na frente do quartel esbravejando impropérios. Por pouco, ele não foi expulso do exército. Mas graças à influência do desembargador André da Rocha, Lupicínio Rodrigues recebeu uma pena mais branda e foi transferido para uma cidade do interior. Foi transferido para Santa Maria, onde conheceu o seu primeiro amor, a sua primeira musa inspiradora para as músicas de dor de cotovelo, uma jovem chamada Iná. Inara, Inara, Inaraí. Lupicínio Rodrigues e Iná mantiveram um relacionamento conturbado por 2 anos. Eu digo conturbado porque o nosso compositor era da boemia e, embora namorasse com Iná, mantinha relacionamentos com inúmeras outras mulheres. Não gostando nada disso, Iná exigiu a Lupicínio Rodrigues que se casasse com ela, como prova da sua fidelidade. Lupicínio Rodrigues não casou e, portanto, Iná desquitou-se dele e casou-se com outro. Isto foi uma facada dolorosa demais para Lupicínio Rodrigues. Foi então, em 1935, aos 21 anos de idade, que ele decidiu dar baixa no exército e voltar de mala e cuia para Porto Alegre. Dentro desta mala
estavam algumas de suas primeiras composições sobre músicas de fossa, músicas de dor de cotovelo. Chegando lá, Lupicínio Rodrigues reativou alguns laços, alguns contatos no meio musical, como por exemplo com o Conjunto Catão, um outro grupo musical lá de Porto Alegre que já havia contratado Lupicínio Rodrigues antes de sua partida e que agora o aceitava de volta de braços abertos. Da mesma forma, Lupicínio Rodrigues entrou para um outro conjunto chamado Jazz Silencioso, onde trabalhava como crooner, ou seja, como vocalista. Acontece que o próprio Lupicínio Rodrigues, assim como muitos de seus principais críticos, não achavam que ele fosse um bom cantor. Isto porque o padrão vocal da época prestigiava aqueles cantores que tinham uma voz mais encorpada, mais operística, mais voltada para o bel canto. À medida que a principal influência de Lupicínio Rodrigues era Mário Reis, que se pautava pela técnica do chamado canto falado, o que viria a desembocar nos anos 50 e 60 na Bossa Nova. Bem, assim que Lupicínio Rodrigues voltou para Porto Alegre, seu pai novamente teve que mexer os pauzinhos para conseguir um novo emprego fixo para o garoto. Novamente recorreu ao desembargador e conseguiu para ele o mesmo emprego que ele, o pai de Lupicínio, manteve a vida inteira. Porteiro de uma universidade. Emprego esse que Lupicínio Rodrigues nunca gostou. Ele gostava mesmo era da música e no ano seguinte, em 1936, ele conseguiu um novo degrau, conseguiu alçar um novo degrau em sua carreira. Lupicínio Rodrigues estreou na Rádio Gaúcha, com uma de suas próprias composições. Foi lá que ele conheceu um dos seus principais parceiros musicais, Alcides Gonçalves. Foi Alcides Gonçalves o primeiro cantor a gravar uma canção de Lupicínio Rodrigues em disco, também naquele ano de 1936. Porém, Lupicínio Rodrigues ainda não viria a fazer tanto sucesso por enquanto. O primeiro sucesso de Lupicínio Rodrigues viria 2 anos depois, no ano de 1938. E senhoras e senhores, este sucesso é a nossa música de hoje. Com vocês, o samba, Se Acaso Você Chegasse. Repita! Se Acaso Você Chegasse é uma composição do ano de 1938, de um Lupicínio Rodrigues que fazia um sucesso local ali no estado do Rio Grande do Sul. Seus sambas e também suas canções lentas eram muito conhecidas pelo público gaúcho e também pelo público de outros estados do Brasil que frequentavam o Rio Grande do Sul. O que é que isso quer dizer? Eu estou me referindo principalmente aos marinheiros que saíam de todos os cantos do Brasil em suas missões militares e voltavam ao país, parando quase sempre, primeiramente, em Porto Alegre. Lá eles entravam em contato com as canções de Lupicínio Rodrigues e tinham principalmente maior apreço pelos sambas, já que a maior parte daqueles marinheiros era carioca e sentia saudade das músicas de sua terra natal. Foi este o fator que fez com que Lupicínio Rodrigues se tornasse conhecido na capital carioca. Os marinheiros que passavam por Porto Alegre, que passavam pelo Rio Grande do Sul e entravam em contato com sua obra, levavam-na para o Rio de Janeiro, onde deram conta de espalhá-la no boca a boca para o resto da cidade.
A música Se Acaso Você Chegasse tornou-se tão popular que a gravadora RCA Victor se interessou por contratar alguém para gravá-la. E sendo assim, mandou investigar quem era o compositor daquela canção para poder comprar os direitos autorais. A gravadora investigou e chegou em ninguém mais, ninguém menos que Lupicínio Rodrigues. Ele e seu parceiro Felisberto Martins, que, apesar de possuir a coautoria tanto desta quanto de outras canções de Lupicínio, nunca escreveu nenhum verso. Na verdade, ele era um empresário musical que comprava a coautoria nas composições de alguns dos seus contratados. Bem, ainda assim, a RCA Victor comprou os direitos autorais de Lupicínio e de Felisberto Martins e no ano de 1939 lançou uma gravação de Se Acaso Você Chegasse que explodiu nas paradas de sucesso. Esta gravação encontra-se na voz do cantor Ciro Monteiro e eu vou deixá-la aí embaixo na descrição do vídeo para vocês conferirem, assim como vou deixar também uma gravação mais recente dos anos 50 na voz da saudosíssima Elza Soares. A gravação de Elza Soares é não apenas um de seus primeiros sucessos, como é também a gravação de maior sucesso do nosso samba de hoje. E embora este samba seja bastante animado, bastante sincopado, tenha um ritmo bastante alegre, ainda assim Lupicínio Rodrigues não se separou desta vez do tema da traição, da cornitude. Só que desta vez ele não era o corno, ele era o corneador. Lupicínio Rodrigues escreveu esta canção baseado em fatos reais. Naquele mesmo ano de 1938, Lupicínio começara a namorar a ex-namorada de um amigo seu chamado Heitor de Barros e compôs esta canção para perguntar a Heitor se ele teria coragem de findar a amizade dos dois ao saber daquele jogo sujo. Por isso que ele diz o seguinte: se por acaso, Heitor, você vier me visitar na minha casa e encontrar vivendo aqui comigo aquela sua ex-namorada, você jogaria mesmo a nossa amizade no lixo por causa de uma mulher que te abandonou? Que nem namorada é mais, que já é ex? Teria coragem? Uma canção que funciona ao mesmo tempo como uma espécie de pedido de desculpas, mas também eu consigo sentir aí um pouquinho de deboche, não é? Pelo menos é o que eu percebo. Bom, motivado pelo sucesso avassalador de Se Acaso Você Chegasse na capital e no Brasil inteiro, Lupicínio Rodrigues decidiu deixar Porto Alegre para viver no Rio de Janeiro, onde tentaria a vida, tentaria sua carreira como músico profissional. Inicialmente, não deu muito certo. Ele até conseguiu fazer alguns bons contatos no famoso Cafenice. Foi lá que ele conheceu Francisco Alves, o rei da voz, que prometeu que gravaria todas as suas canções com exclusividade. Mas ele não cumpriu esta promessa tão cedo. Passaram-se 8 meses e Lupicínio Rodrigues já não tinha mais como se sustentar na capital carioca, de modo que voltou para o Rio Grande do Sul, onde o seu emprego como porteiro de universidade estava lá, esperando por ele. E, mais do que isso,
malandramente, após mais alguns anos trabalhando como funcionário público, Lupicínio se aproveitou da influência do desembargador para se aposentar antes da hora, de modo que vivia na boemia e recebia sua aposentadoria precoce de porteiro de universidade, profissão que ele exerceu por pouquíssimo tempo. Lupicínio Rodrigues nunca mais voltaria a viver no Rio de Janeiro. Quando ele voltou a fazer sucesso, quando Francisco Alves finalmente gravou todas as canções que ele havia prometido gravar, Lupicínio manteve-se morando em Porto Alegre e conseguiu a façanha de ser um dos compositores mais ouvidos no país sem morar no Rio de Janeiro, sem morar no eixo Rio-São Paulo. Gente, sou obrigado a confessar, nos anos 30, 40 e 50, isso não é pouca coisa. Acreditem em mim, não é mesmo. Uau! Lupicínio Rodrigues só voltaria a fazer sucesso nacional no ano de 1945, portanto 6 anos depois do estouro de Se Acaso Você Chegasse. Como ele conseguiu este sucesso tão repentino após um hiato tão longo em sua carreira é motivo para outro programa, para outro Vamos Falar de Música Brasil, que hoje vai chegando ao fim. Se vocês ficaram curiosos para saber mais sobre a trajetória de Lupicínio Rodrigues, continuem nos acompanhando. Curtam o vídeo, comentem, compartilhem. Eu vou adorar responder os comentários de vocês. Semana que vem espero vocês novamente, assim como espero que tenham gostado do programa de hoje. Um abraço no coração de vocês, beijos na alma de cada um e até semana que vem. Tchau! Lembranças do Emílio.